Bem, pessoal, vamos então continuando nosso capítulo 24, item 8. Não vades aos gentios. Esse capítulo é muito interessante também, que existe uma aparente contradição, aparente, de Jesus restringir. Parece que a gente vai entender que ele vai restringir só para levar o evangelho, só para os hebreus, e não vade aos gentios. Então, mas a gente vai ver que isso aí é apenas uma contradição e vamos explicar aqui. Então, eu vou ler o texto evangélico e a gente vai entender um pouquinho. Jesus enviou seus 12, lógico, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Para entender gentios, significa que os que não eram hebreus, eram outros que não professavam, né? Estrangeiros, podemos dizer. É importante a gente lembrar disso aí, porque os hebreus eram os únicos povos que acreditavam em Deus único. É verdade. Né? Então, segundo, samaritano. Os samaritanos, nós podemos dizer que era um reino dissidente. Judeus que brigaram nas 10 tribos lá, se separaram e modificaram algum tipo de adoração diferente dos judeus. Então, eles, por exemplo, não iam a Jerusalém, eles criaram um templo próprio para eles. Seria como hoje, Kardec, sempre, em algum lugar, ele fala que os samaritanos e os judeus eram como católicos e protestantes. O fundo era o mesmo, mas com diferenças na ritualística. Então, a Samaria era um reino à parte. Então, por isso não ia. E eles não se toleravam. Mas aí Jesus veio, nós vamos ver lá na frente, que exatamente para promover essa união. É a parábola, né, do bom samaritano, que todos os outros passaram, e o samaritano que socorreu aquele que tinha sido atacado, judiado, né? Então, exatamente para mudar. E tem lá em João também, se não me engano, a história da água, da fonte, que a mulher samaritana, ele pediu água. Isso. Pediu a água, ela falou: você quer uma água? Como eles eram inimigos, né? E aí conta-se essa história. Se não me engano, está em João capítulo 4, parece, se não me engano. Então, e essa aversão mútua entre samaritanos e judeus era realmente complicada. Eles não se toleravam mesmo, eram como se fosse água e óleo, não se misturavam. Tem até, você está lendo aí Samaritanos, né? Exatamente. Então, isso aí para a gente entender por que nós vamos ver agora que Jesus pediu primeiro que não ide aos gentios e nem à cidade de Samaritano. Nós vamos entender, e Kardec vai nos explicar também, porquê disso. Então, a Zilá já disse agora há pouco exatamente. Primeiro, os judeus, também os samaritanos, mas os gentios não, os estrangeiros não criam num Deus único, eram vários deuses. Então você tem que levar primeiro a mensagem àqueles que já tinham o início, já está plantada a semente de um Deus único, que é exatamente que Jesus veio fazer isso aí, a unicidade de Deus, né? Um só. Aí, começar por aí. E vocês vão ver também que é uma aparente contradição, que Paulo fez exatamente o contrário. Ele saiu para pregar aos estrangeiros, aos gentios, e exatamente foi para onde? Para a capital mesmo do politeísmo, foi Roma. Então foi para ali, e ali a maioria dos apóstolos foram mortos ali, né? Naquela luta de levar. Chegou até a região que hoje é a Espanha. A Espanha, exatamente. Então, isso aí para a gente entender essa cautela que Jesus está deixando aos apóstolos. Primeiro vocês vão falar aos nossos, depois seria, aqui não diz, mas seria para os outros que estavam chegando, né? Que iam prever
E nós vamos chegar num ponto também de entender que uma das máximas do Espiritismo é não fazer proselitismo, ou seja, obrigar as pessoas a seguirem a religião espírita. Não é esse o nosso objetivo, mas exatamente atender a levar a mensagem àqueles que estão preparados para ouvir aquilo que a doutrina fala. Porque se uma pessoa que ainda crê piamente no diabo como um fator, sendo um extra além, que não é de Deus, você não tem condições de falar em reencarnação com aquela pessoa, ela ainda está arraigada naquilo ali. Que, como se o diabo não fosse filho de Deus também, na crença deles não é. Quando você pergunta para eles quem criou o diabo, eles não sabem. Né? Deus cria tudo, então é a mesma coisa. Então, a mensagem espírita normalmente tem que ser pregada àqueles que já estão preparados, já tem uma semente, essa procura de espiritualidade. Então, é a esses que a doutrina espírita vai levar a si mesmo, sempre respeitando opiniões, respeitando tudo, porque a única coisa que nós não podemos fazer, jamais, é o que todas as religiões fizeram até hoje, brigas, guerras em nome de Jesus. Então, quer aceitar? Não aceita? Tudo bem. Como diz, a amizade é a mesma, cada um fica na sua. Nunca a gente pode impor a doutrina espírita para ninguém. E devemos respeitar sempre a opinião alheia, porque cada um de nós está num nível evolutivo, né? É isso que é importante. Vamos ver o que Kardec fala para nós. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abarcam toda a humanidade. Lá na frente ele vai provar isso. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar a sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e já esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Exatamente. Moisés já começava a falar do Messias iria chegar 1.500 anos antes de Jesus. Quer dizer, a gente fala que uma vida nossa que é 70 anos, 80 anos é muito, gente, em termos de evolução, de mudança de patamar. Olha para vocês verem, de bárbaros, né? Que Moisés recebeu o decálogo, né? 10 mandamentos, já deu uma segurada. Mas até ainda, mesmo segurando, sabendo, seguindo os mandamentos, tudo, muita coisa ainda foi feita negativa até a chegada de Jesus, que veio exatamente modificar aquele olho por olho, dente por dente, e mostrar que, para cada ofensa, o amor deve prevalecer, que é o problema da evolução nossa. A necessidade da evolução passa pelo esse abrandamento dos nossos costumes brutais, que ainda algum resquício nós temos ainda dentro de nós, né? Infelizmente ainda temos as raivas, os ódios, as brigas, o bateu, levou, devagarzinho está indo. Mas para vocês verem que à medida que demorou 1.500, 2.000, mais de Jesus para cá, quer dizer, são 3.500 anos, e agora afunilou, porque as bases, se vocês forem notar, já foram todas plantadas, estão feitas as bases. De todas as religiões, praticamente, creem no Deus único, presente. Isso é importante. A grande maioria crê no Espírito, que a alma, existe uma alma. Uns acham que vai para o céu ou para o inferno. Outros que estão adormecidos e vão ressuscitar. E nós sabemos que é pela reencarnação, a justiça divina sempre está sendo feita. Esse é o nosso objetivo, mostrarmos isso. Então a gente já tem essa início de conversa para alguém que não venha brigar conosco, não, informar. Por que vocês acham isso? A gente explica. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa divulgação do Evangelho. Levar a palavra, levar as boas novas do Evangelho a quem esteja preparado para recebê-las. Então, aí nós entendemos por que Jesus disse, não vade
primeiro, não vai aos gentios e nos samaritanos. Por quê? Pelo antagonismo que tinha. Os gentios, né, os estrangeiros, os deuses, vários deuses. Os samaritanos que tinham essa rixa histórica, mútua, essa aversão mútua entre judeus e samaritanos. Então vamos primeiro àqueles que estão preparados, que esperavam um Messias guerreiro, né, que ia libertar de Roma. E veio um Messias que veio para libertar de outras coisas, libertar das asperezas, né, da mudança moral das pessoas. E aí que é a função de Jesus, é verdade? Pode me interromper a qualquer momento, viu, gente? Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer ainda. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma pesada tarefa. Porque é muito mais fácil você pregar para quem já tem uma base, do que você vai mostrar tudo para quem não sabe nada ainda. Você tem que é uma criança. Se forçar não adianta, então tem que ser em doses, né? Devagarzinho, então vai primeiro. Por que Jesus fez isso? Exatamente, quando você faz a conversão de quem já tem uma base, fica mais fácil. Aquilo ali torna-se um propagador, já tendo a base dele, mas o que recebeu de conhecimento, ele já torna-se um propagador da boa nova. É assim que foi seguindo os apóstolos e a conversão dos cristãos daqui, os cristãos que abandonaram o paganismo e começaram a seguir Jesus, não é verdade? Paulo foi porque ele intelectualmente era o mais preparado de tudo. Paulo foi uma coisa fantástica. Falava vários idiomas, andou por... Ele era um doutor da lei, ele conhecia a Torá de cor, ele era um juiz, era tudo, mandou matar muito cristão, até ser sacudido, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Diga. Estou lendo o livro de Paulo e Estevão, né? E nessa abordagem aí, porque questionamento, tá? Não é uma afirmativa, porque às vezes eu coloco e vai ser para porque quando Paulo passou por aquele isolamento no deserto, né, que houve a necessidade de passar por isso, até para ele se conhecer. Porque não foi só o fato do encontro dele com Jesus nas portas de Damasco que o transformou. Aquilo ali foi no início, né? Sim, no início. Depois que ele se conheceu, no convívio com aqueles dois, com o casal, né, que morava no deserto, foi que ele viu tudo aquilo que ele tinha feito, ele tomou consciência dos atos, que é como a gente às vezes a gente pratica alguns atos, alguma atitude, e a gente não percebe a dimensão daquilo, a gravidade daquilo. E só depois do convívio com eles, que eles manifestaram a maneira como eles foram perseguidos, o pai foi morto, etc., né? Foi que ele foi tomando consciência da dimensão. É verdade. A gravidade das decisões dele, né? Mas quando ele voltou, me parece que foi circunstancial ele deixar de pregar em Jerusalém para ir para Roma. Porque quando ele esteve em Damasco, que ele fez uma pregação no Sinédrio, eles queriam a prisão dele, e só não determinaram a prisão porque não estava comandado, e ele tinha muito conhecimento, ele falou: vocês não vão entender porque vocês não detêm o mandato estava bem guardado, eles não tinham aquilo lá. E depois o Ananias encomendou para ele, né, que ele se afastasse e que fosse para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele viu que a própria família, a própria irmã, o próprio pai, a mãe morreu de desgosto pelo fato dele ter aceitado Jesus. Aquilo foi assim um constrangimento muito grande para a família, porque considerava que o padrão de vida dele e tudo aquilo que ele defendia era o que realmente ele deveria fazer, não aceitavam a conversão dele, porque achavam que o Nazareno, que os fariseus não aceitaram Jesus. Quem condenou Jesus não foi de lá, quem condenou Jesus foi os fariseus. É verdade. Aí Ananias falou com ele, Ananias não, Pedro Simão falou com ele: é melhor que você não fique aqui.
Não. Os outros todos foram mortos, menos João, que você dá para Éfeso. Os outros todos foram mortos. Só para o pessoal que está sendo gravado, que não está ouvindo o que você disse. A Agnes está falando, contando uma passagem do livro Paulo e Estevão, sobre a conversão de Paulo, mostrando o período que ele ficou, como se fosse introspecto a respeito depois da queda de Damasco, mostrando, caiu em si, quer dizer, não foi só a visão do Cristo que chegou, que ele começou, já foi automaticamente feita essa conversão, demorou ainda, foi o período de introspecção que ele se voltou para dentro de si e começou realmente a exercer a sua convicção de novo cristão. Né? Conhecer. Exatamente. Então é isso que é importante. E ela pergunta se não foi circunstancial a ida dele para Roma, já que ele poderia ser morto em Jerusalém. Mas a gente tem que notar que tudo já tem uma razão de ser. Então isso aí, o que aparentemente seria uma pré-circunstância, já é algo que já estava previsto definido para que ele pudesse divulgar realmente a palavra de Deus, e foi feito de uma forma magistral, né? Então, aí realmente ele foi aos pagãos mesmo, aos gentios, e foi até o final da sua existência fazendo aquele mistério, né? Isso que é importante. Então, isso é muito importante. Esse livro é muito importante ler, quem puder, né? Paulo e Estevão, vale a pena. Seguindo. Por isso lhes disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Aí está explicando a não circunstância de Paulo ser saído. Então, a seu tempo, a primeira etapa foi cumprida, e depois, sucessivamente, chegando até hoje, e chegando até o final do século XIX, com o advento do Consolador Prometido, que realmente é a doutrina espírita, que são 100 e poucos anos, 162 anos, muito pouco tempo, pelo que já foi trazido para nós e para tantas pessoas, esse alento novo, que é realmente a importância da nossa vida, da encarnação e do momento que a gente está vivendo, principalmente agora, não é verdade? Mais tarde, com efeito, no centro do paganismo, ou seja, Roma, os apóstolos iriam plantar a cruz. Então, isso aí a gente já viu que a aparente contradição de Jesus disse aqui, acabou. Então, era cada coisa no seu tempo. Então, começou lá em Jerusalém, entre os judeus, foi se estendendo, cada um por fases, seguindo as fases como estamos até hoje, né? Seguindo, item 10. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Olha como é analogismo legal isso aqui. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Exatamente. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam, tanto mais pelo orgulho, quanto parece ligar mais valor à sua conversão. É exatamente. A doutrina abre as suas asas para aqueles que nos procuram. Com vários tipos de pessoas procura a doutrina espírita. O começo da doutrina era o fenômeno, as mesas girantes, que trazia chamou a atenção que algo diferente, que Kardec estudou e viu que algo movia aquilo ali. Começou. Daí foi seguindo, mas sem fazer política. O prosélito aqui é aquela pessoa que quer, que não está contente com aquela situação imposta às vezes de um Deus vingativo,
de um Deus que perdoa, que não perdoa, um Deus realmente duro, que não é essa a função. Então, essa angústia das pessoas que se sentem em dogmas que não têm nem pé nem cabeça, que a ciência veio comprovar que são impossíveis de serem aceitos como verdades irrefutáveis, tudo isso faz que as pessoas procurem, o que procuram hoje, as casas espíritas, a procura desse reencontro com Deus, reencontro com a espiritualidade. Então é a esses que nós vamos mostrar, vamos acolhê-los no primeiro instante, agasalhá-los no seu desespero, nas suas angústias, nos seus questionamentos, a partir daí mostrando a eles, a todos eles, que serve para nós também, da construção do nosso destino, da nossa vida, que nós somos os responsáveis, isso é muito importante, dizendo a respeito da liberdade de escolha que nós temos, todos nós temos liberdade, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas, que irão gerar um efeito bom ou não, dependendo delas, e sabendo disso, que não estamos fadados ao desencarnar, a ir para o inferno eterno, nem para um céu inoperante, que só fica tocando harpa, que passa para a gente e ninguém faz nada, e mostra que a justiça divina se faz exatamente com a oportunidade de nós voltarmos sempre para eliminar as nossas deficiências morais e, sobretudo, apurar as nossas virtudes. Esse é o objetivo. Feito isso, as pessoas são socorridas, né? O pronto-socorro, que o centro é também, nessa época de desespero, através do passe, da água fluida, tudo isso aí faz parte. Mas depois, nós vamos chegar naquilo que lá no capítulo 6, se não me engano, que o Espírito de Verdade traz para nós uma advertência: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso é o primeiro sentimento, amai-vos. É o amor de tudo. Instruí-vos. Instruí-vos em quê? A gente vai pensar que instruir é para a escola, aprender tecnologia. Não, é uma coisa. É instruí-vos para exercitarmos, melhorarmos a nossa moral. Que Kardec vai, se não me engano, lá na questão 685, ele, quando fala do trabalho, ele vai ter lá no comentário de Kardec, depois vocês olham aí, eu li esses dias, vai falar a respeito da educação, dessa parte moral que é a base da doutrina espírita. Então, a gente vai notar que quando Kardec diz, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, aí está. Então, é esse trabalho que a gente vai dizer para as pessoas que estão chegando, e serve para nós também, que tudo depende de cada um de nós, de mais ninguém. Então, precisamos estudar, instruir-nos. Por quê? Porque a nossa fé é raciocinada. A doutrina é racional. Mostra que, e para você ter uma fé raciocinada, você precisa conhecer, você tem que ter base para entender. Então, ser espírita e nunca ter lido uma obra espírita, nunca ter feito o evangelho para saber no lar, nunca conhecer, como achar que os espíritos resolvem tudo para a gente de mão beijada? É complicado. Então, tudo demanda esforço. Aí a gente mostra para essas pessoas que a vida hoje, por exemplo, situações que nós estejamos vivendo agora, estão refletindo coisas do passado. Esse passado pode ser longínquo ou de ontem, mas depende, então esse resultado foram decorrentes de escolhas nossas, desta ou de outras existências. Então, presumindo-se que estamos colhendo ruim porque fizemos coisas negativas, se nós fizermos coisas boas, automaticamente, pela lei de causa e efeito, nós vamos colher lá na frente coisas boas. Vamos colher paz, que é felicidade plena nesse mundo de expiação e provas. Não existe, gente. Somos muito imperfeitos ainda. Nós temos momentos fugazes de alegrias, fugazes, rapidinhos. Só um parênteses, na palestra que teve na sexta-feira, o André, né?
É, o André Prado. Ele até fez um comentáriozinho, se sua vida tá boa, se tá tudo bem, se tá tudo legal, se não tem problema, Vai você passar. se prepara, porque vai vir. Vai vir. É normal, gente, é normal. A gente precisa ver exatamente aquilo que Emmanuel colocou para Chico lá, isso também passa, não é só para as coisas negativas, não. É para tudo, porque a vida é feita de ciclos. Ciclos que vão se fechando e se abrindo, se fechando e se abrindo, na sequência. Agora, o importante não é sofrer, o importante é entender o sofrimento, para sofrer bem. E mais rapidamente encerrar aquele período. Se você brigar com o sofrimento, brigar com a dor e só reclamar, mais tempo ele vai ficar. A partir do momento que ele chega, você entende, compreende. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação de resignação e compreensão. Então, resignar não é aceitar simplesmente sofrer, eu vou sofrer o resto da vida. Não, é entender o sofrimento. Por quê? Para quê? E vamos modificar. Vamos fazer. Bola para frente. Chacoalhar é a resiliência que a gente fala sempre, né? Você tem que ser resiliente. Tirar daquilo que você está passando, porque senão você vai passar a vida inteirinha lamentando um sofrimento. Patologia isso. E criando patologias diversas, psicossomáticas principalmente, trazendo uma angústia danada para dentro da vida. Aí eu pergunto, vale a pena? Aí você entende a definição, eu sempre gosto de falar para vocês que isso aqui eu guardei. Então certas coisas do livro, do Evangelho, a gente guarda. Lá no Tormentos Voluntários, vocês vão ver lá, tem a resposta de felicidade na Terra. E o Espírito responde, a única felicidade possível ainda no planeta Terra é a paz do coração. É aquilo que você está em paz com você, com Deus e com todos. Quer dizer, você está tranquilo, a sua consciência está tranquila. Essa é a felicidade. Então, aí que a gente vai entender. Então, as pessoas pensam, procuram, nossa, uma loucura pela felicidade, mas nas coisas materiais. Que vai chegar um ponto, você pode ter todo o dinheiro do mundo e não vai valer. Você tem 1 milhão, você rouba 1 milhão, fala, tá bom. Mas se eu tenho 1 milhão, por que eu não quero 10? Você não vai gastar nem uma terça parte daquele 1 milhão. Você quer 10, você quer 100, você quer 1 bilhão. É assim. Sempre a procura. E nunca. Quanto mais você procura nas coisas materiais, mais o vazio existencial vai aumentando. Essa separação da espiritualidade material, a gente está canalizando para as coisas materiais. E são os meios materiais são necessários, utilíssimos para nós, precisamos muito da tecnologia, maravilhosa, mas não podemos viver em função de somente deles. Faz parte do progresso, né? Olha que legal essa frase. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Exatamente. Você quer obrigar a pessoa. É igual a pessoa, o torcedor fanático, quer que o outro torça para o mesmo time dele. Não vai conseguir. Então, essa falta de caridade. Então, você volta lá no amai-vos e instruí-vos. Amar quer dizer isso, é exercer a caridade mesmo, o amor, entender as diferenças. Essa pessoa não gosta. Eu acho que o espírito é tudo macumbeiro. Você acha? Você não quer saber? Não, então tudo bem. Por mais que se argumente, ele vai achar que então não adianta, não está preparado ainda. Aqueles que estão preparados, fica fácil, é a terra fértil. Por isso que o crescimento da doutrina espírita, dos adeptos, é lento, mas gradual e cada vez ascendente. Porque as pessoas se encontram, que é o mais importante. Tem resposta para tudo. Seguindo, deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Deixa. A hora que todo mundo fala, o vizinho fala, fui conhecer o centro espírita, gostei e tal. Lá, você entendeu? Vai devagarzinho, sem
pressão, sem obrigação. É a mesma coisa, a pessoa não pode vir aqui, tornar-se uma igreja que tem que vir assistir palestra para estar quites com Deus. Tem pessoas que vêm na reunião, se não tomar passe. Aqui, tem pessoas aqui que agora está fechando, mas eles esperam lá fora, abrir, acabar a coisa. Eu pensei que não viesse, mas vem para tomar o passe. A hora que abre, o pessoal saía, entra para... Agora eu te pergunto, o que vale só o passe? Como um mecanismo, assim como tomar água todo dia, sem conhecimento, sem nada para saber, e sem necessidade, da maioria das vezes sem necessidade. Mas por quê? São os espíritas que ainda não estão prontos. São aqueles que ainda estão vendo o fenômeno, estão achando que precisa ir no centro, não entenderam ainda o espírito da coisa. Precisa chegar lá, vai chegar lá, porque aqui fala que o Espiritismo veio para reviver os ensinos de Jesus, a fim de combater o materialismo e não para retirar adeptos de outras religiões. Não. A função da doutrina é combater o materialismo, o espiritualismo, mostrar a vida para as pessoas, para nós. Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo da nossa vida. É isso que a doutrina traz para a gente, mostrando do que somos capazes, a força do sentimento, a força do bem, a energia que nós podemos, a capacidade que todos nós temos de irradiar coisas boas, através da irradiação de pensamentos que nós temos, que é nada mais, nada menos que lançar luzes em quem está necessitado. E quando temos a fé raciocinada e sabemos que temos essa capacidade, quanta coisa boa a gente pode fazer. Do mesmo modo que sabemos que quando estamos alimentando o ódio, rancor e desejando mal, nós estamos, antes do que o mal chegue lá, já está conosco primeiro. Como o bem que fazemos, antes que chegue lá, nós também já estamos recebendo. Então é isso, essa coisa prática, racional, que nos anima, que a gente acha, temos certeza que estamos no caminho certo, no caminho correto, não é verdade? Depois ocorre com as ideias o mesmo com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. É isso aí. Então, podemos tirar aqui conclusão, que a doutrina espírita chegou na hora certa, no momento exato, tranquilo. Não foi para massificação imediata, não foi. Foi um chamado primeiro de acordamento, para as pessoas acordarem através do fenômeno das mesas girantes, das comunicações, dos espíritos falantes, modificando, mudando, tudo isso. Passou. Agora chegou o tempo do conhecimento, do estudo e da vivência do Evangelho. Senão, não adianta. Então, a gente precisa divulgar a doutrina, os princípios espíritas, àqueles necessitados que já perceberam, já notaram, já estão neles, que aquelas respostas que a doutrina passa, preenche aquele vazio, aquelas dúvidas que as pessoas têm. E preenche mesmo. Quando as pessoas, você faz uma pergunta, é isso, mas por quê? Não tem resposta, a doutrina tem. Então, gente, a doutrina nós precisamos instruir-nos sim. Isso que a gente faz aqui, grupos pequenos, são fundamentais. Não precisa de grupo grande não para o estudo, é o pequeno, porque cada um de nós aqui, lá fora, a gente somos espalhadores disso no nosso dia a dia, no trabalho, não dizendo que não, os conceitos, a vivência que a gente aprende aqui, nós colocamos lá fora. Com a nossa modificação, nós influenciamos pessoas no trabalho, na parte social, na família. Então, esse é o trabalho de despertamento nas pessoas. E as pessoas com certeza vão perguntar. Como você já falou, quantas pessoas têm mesma coisa, fala, pergunta, por quê? É isso. O que é a doutrina? Chega aqui a primeira vez com medo, né, de ver tudo cheio de vela, de tudo quanto é cor, de tudo aqui. E chega aqui, essa simplicidade aqui, todo mundo tem capacidade aqui. A maioria tem mais timidez, porque capacidade todos nós aqui temos aqui de pegar
e destrinchar isso que está escrito aqui, à luz da doutrina. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença espiritual conosco aqui, que estão nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa entender realmente essa necessidade de aprendermos. Então é muito importante, gente, a gente entender. Olha para vocês verem, de um parágrafo pequenininho lá de Mateus, quanta coisa a gente entendeu quando ele diz que essa contradição que a gente viu, tipo, aparente contradição, que não tem nada disso. É cada um tem o seu tempo. Aí você vai lá no Eclesiastes, aquela coisa mais maravilhosa lá, né? Há tempo para tudo, tempo para plantar, para colher, para sorrir, para chorar, tudo tem seu tempo. Nós que estamos aqui, aleluia, nosso tempo chegou. A semente foi plantada, não sabemos quando. Às vezes demorou um pouquinho para germinar, mas agora está germinado. É o que a gente gosta de falar sempre, né, Eliana? É caminho sem volta. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Por quê? Porque a gente já vestiu essas ideias de uma forma tão tranquila, tão serena, que nós já pautamos a nossa vida. E talvez aquele que está lá fora, esperando a porta abrir para entrar na casa da palestra, talvez é a sementinha que está começando. Está sendo plantada. Então, exatamente, aquele que acha que o passe é só, que a doutrina é o passe é as comunicações. Perfeitamente. Não chegou a hora. Agora, o ideal é que a hora chegue pelo discernimento, pela vontade de saber. Não precisa esperar a dor, porque a dor, as pessoas vêm às vezes desesperadas, angustiadas, e a dor querendo que um passe de mágica, a dor suma e se resolva. E às vezes quando a dor ameniza também. E quando ameniza, vai embora. São também, não estão prontos ainda. Vem, melhora um pouquinho, começa... Nisso tudo aqui, né, lá, quantas pessoas vêm naquele desespero que está brigado com o marido, fica aqui, começa 1, 2, aquela... Compra, nossa senhora, depois você só vê no Facebook, nas festanças no Facebook, nunca mais voltou. Encontra na rua, custa dar um bom dia, boa tarde? Não. Acho que tem vergonha, baixa a cabeça. Eu acho uma graça isso. Agora eu acho o seguinte, a dor talvez ela venha camuflada, porque a gente fala de precisamente. Mas quando nós optamos verdadeiramente por Jesus, nós temos que fazer abdicações, né? Sim. E na hora disso a gente sofre, não adianta falar que não sofre, porque se você tem, por exemplo, uma família, né? Que tem uma vida social intensa, você já, como espírita, você já vai fazendo algumas escolhas diferenciadas. Então, de repente, você, porque eu tenho... Não, a gente é cobrado mudanças nossas pelo meio, não, e pelo meio que nós vivemos também, as pessoas nos cobram certas coisas. Por que você não bebe mais? Por que você não faz isso? Por que você gosta? Entende? E cobrando. Família. A própria família fala o seguinte, nossa, mas eu convido fulano para ir para algumas festas, alguma coisa, não aceita mais, se isola, porque já tem outros interesses. Outros interesses. Você falou a palavra mágica. Não é fazer uma coisa obrigada. Não vou porque eu sou espírita, mas estou morrendo de vontade de ir. Não é isso. É que certas coisas já não nos satisfaz mais. De uma coisa natural. Porque foram substituídas por coisas melhores. Que valem a pena. Isso é verdade. Então, antes de você tomar 30 latinhas de cerveja, era o ideal para fazer a festa, para sambar, fazer tudo aquilo ali. Uma boa, independente da ressaca do dia seguinte, né? E o que eu fiz? Só Deus sabe, né? E aí é complicado. Mas chega num ponto que isso aí já não satisfaz mais. E eu acho muito interessante que a gente, no meu caso, já está quilometragem, quase no final, bem rodadinho, já está com o pneu careca já. Mas o mais gostoso, que eu animo muito, com as pessoas mais jovens que chegam na doutrina, e já com ideias diferentes, já apurando gostos, já que os vivem como jovens, aproveitam, mas já com outra responsabilidade, com outro meio de vida, um outro método de vida. Isso é fantástico. Nós não vamos viver no mundo nos alienando do mundo, não. Viver no mundo, está aí no Evangelho. Mas com esse sentimento, isso me satisfaz? Não, então tudo bem, vou viver bem. Eu posso viver sem médico? Não posso.
Se não precisasse de médico, não existiria médico, né? Faz parte. Tem que tomar remédio? Tem que tomar remédio. Certos remédios têm que ser tomados. O cara faz um transplante de rins, ele tem que tomar um remédio pro resto da vida, de coração. Por quê? Porque senão tem rejeição. Você vai brigar? Não adianta. Então, é isso que a gente é importante. Então, nós temos que levar a palavra da doutrina espírita a quem já está com a sensibilidade apurada nessa parte espiritual, seja pela dor, seja pela curiosidade, seja pelo discernimento, que vem perguntar, esse é o trabalho nosso aqui, de todos nós aqui, aquelas pessoas lá fora que vêm perguntar, respondam o que elas perguntam sobre a ótica, não discutam, eu não aceito isso aí, perfeitamente, não vamos tornar de novo, fazer uma inquisição a respeito disso aí, ao contrário, de quem não aceita, nós vamos lá, não. Lembre-se, a semente está germinando ainda, não está pronta para sair. É assim que funciona a vida, para a gente começar a entender, né? Então a vida, gente, analisa a nossa vida para vocês verem. Aqui tem todas as situações, nós podemos aqui exemplificar. Todos nós aqui, quantos pepinos já passamos na vida? Quantas perdas nós tivemos, sobre todos os pontos de vista, materiais, sentimentais. Quantas? Estamos vivos, entendendo o passado, aprendendo com o passado, não revoltando. Eu tinha tudo e perdi tudo. Mas os valores que foram acrescidos? Você perdeu matéria, às vezes. E quanta coisa foi acrescentada? Quantos valores novos você conseguiu captar? É isso que vale a pena, gente, o resto. A nossa caminhada é muito rápida. A gente falou aqui 1.500 anos de Moisés a Jesus, 2.000 anos de Jesus até agora, e nós aqui achando que a nossa vida, 90 anos, 80, 90, é muito dura. Gente, e o que nós passamos para trás? Sem saber, ignorantes. Então, essa não é a primeira reencarnação nossa. Pode ser desses novos que estão chegando. Aí sim, pode ser primeiros que estão vindo de outros orbes. Aí pode acontecer, mas nós com certeza somos daqui mesmo. Não tenha dúvida. Porque aqui não tem nenhum messiânico aqui já duro, já fazendo... Então, não estou julgando ninguém. Mas, por favor, quem se julgue aí que é um enviado de Deus, por favor, pode dizer. Eu não me julgo ainda, pecador dos bravos, né? Mas esse entendimento é muito legal. Eu acho que nos anima, viu? E dá força para viver. Agora, problemas, daqui a uns anos, centenas ou milhares de anos, quando estiver na Terra, já tiver outros parâmetros na Terra, ou em outros mundos, tudo, aí a gente vai ficar tranquilo, sereno, vamos olhar para trás e puxa vida, evoluímos, viu? Isso é gostoso, né? Aqueles estudinhos nossos lá naquele planetinha azul, lá no Brasil, lá no estado de Minas, lá em Pouso Alegre, lá nos bairros São José, aquela casinha simples, humilde lá, nós estudamos, fizemos o nosso bacharelado em moral. Agora, fazer o bacharelado, tirar o diploma é fácil. E vivenciar? É a pergunta que eu deixo para todos, não é para vocês não, é para nós, para todos nós. Vamos encerrar. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado, ou seja, a casa de Israel era um pequeno povo, os judeus, é aquilo ali, circunscrito. Os gentios eram pequenos povos em volta. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo.
Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia, para a gente entender como essa conquista que nós estamos fazendo. Então, é para a gente entender. Vou ler um pedacinho para vocês aqui, a respeito, para a gente encerrar, sobre a divulgação do Espiritismo. Essa divulgação tem que ser feita apenas aos que demonstrem interesse, visto que muitos ainda não estão preparados para essas verdades, por não haverem desenvolvido um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Então respeitemos as opiniões, todas, que independe olha que legal isso, que independe de idade e de grau de instrução, é inerente ao desenvolvimento um sentido especial do espírito encarnado. É aquilo que a pessoa é. Então a pessoa às vezes ela tem um conhecimento moral e nem às vezes não tem estudo, instrução da terra não tem, mas a capacidade moral é tão grande que a sensibilidade. Quantos médios, gente? Quantos propagadores? Pergunta a dona Ilka, tinha faculdade, que é a fundadora daqui, mas tinha uma capacidade. As circunstâncias da vida dela. Então, as circunstâncias. Ela ficou assim, para princípio de obsessão, né? E o pai levou para o médico. O médico atendeu e no final falou, tá vendo, não é para mim, né? Puro carinho, nossa fé. Que era um espírita famoso, inclusive nosso patrono aqui, Carmelino Massafera, que encaminhou-a. Olha para você ver, tudo isso aí no século passado, século XX. E criou hoje. Quer dizer, ela sem instrução, sem nada, praticamente, da terra, mas... E o espírito, a missão dela que ela colocou, deixou para nós isso aqui. Ela foi a testa disso aqui, que hoje está frutificando. Pois é. Mas na segunda-feira está vindo uma filha dela. Uma. Mas é verdade. A gente queria que todos estivessem aqui. Né? Verdade. Todos os filhos de Deus que compõem a humanidade da Terra, um dia se renderão voluntariamente às verdades divinas e respeitar as escolhas de cada um. Muito importante isso, é compreender Deus, que respeita o livre-arbítrio de cada um, porque sabe que suas leis sábias e misericordiosas os levarão ao seu destino de perfeição e felicidade. Como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nós temos o dever de respeitar as escolhas das pessoas também, que não pensam como nós. Isso é muito importante. E Allan Kardec esclarece que hoje, ao contrário do tempo de Jesus, em que tudo era circunscrito e localizado, hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam com muita rapidez. Gente, com a internet aí, não tem como. Com a televisão e o rádio já era uma loucura, agora virou então uma coisa de louco. Então, assim o Espiritismo, não sendo privilégio de nenhuma nação, nem os gentios um povo à parte, mas apenas a opinião de muitos e em toda parte, os princípios espíritas, pouco a pouco, irão se infiltrando nas mentes e corações dos homens, através da razão e da maturidade do senso moral, porque se constituem em verdades que acabarão por ser aprendidas pela maioria dos homens. Não tem como escapar dessas verdades. As pessoas vão procurando respostas, e as respostas estarão aqui. Ok, gente? Estamos encerrando, então, com a graça de Deus, o nosso estudo de hoje.